Nos vídeos anteriores, nós estamos tratando principalmente das instituições formadas após a Segunda Guerra Mundial, que foram estabelecidas principalmente durante o período da Guerra Fria, né? E ficou faltando uma grande instituição, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU. A gente tem que entender que a ONU foi criada primordialmente no pós-Segunda Guerra com o objetivo de estabelecer o quê? Um acordo, estabelecer pacificação. Então a criação dela está ligada a um projeto de pacificação já construído pela equipe de Roosevelt. Mesmo Roosevelt tendo falecido, as ideias dessa equipe vão prevalecer dentro desse projeto de formação da ONU. A ONU é composta por várias entidades e vários órgãos. Hoje a ONU tem um papel, não tem só o papel de manutenção de paz, de ajuda humanitária, de área de saúde internacional, de financiamento de economias, né? Porque a ONU coordena ações do Banco Mundial e do FMI, por exemplo, né? Com fundos gigantescos, fundos bilionários, né? Fundos imensos, né? Recursos financeiros em larga escala. Então, uma entidade que mesmo ela tendo problemas com relação à questão da pacificação mundial ou da redução de conflitos internacionais, ela mantém entidades e órgãos relacionados a outros aspectos. Então, uma organização, a gente vê muita gente, né, comentando na internet, vamos extinguir a ONU, vamos terminar a ONU. Não tem como terminar a ONU. Economicamente, não existe como terminar a ONU, né? Como é que vai terminar uma organização que coordena as ações do Fundo Monetário Internacional, por exemplo? Por que a gente deixou para falar sobre a ONU depois? Porque aquelas entidades que foram formadas, as duas principais financiadoras mundiais, né, que são o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, elas são agências da ONU. São organismos internacionais que estão dentro da esteira do que se forma a ONU. Sem contar a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Sem contar as ajudas humanitárias, principalmente voltadas para o continente africano. Então são bilhões de dólares que transitam dentro dessa organização. Então a gente não pode imaginar um desmonte de uma organização desse vulto, né? Praticamente é impossível, é racionalmente impossível, né? Então é uma questão que não deve nem a gente debater muito sobre isso, porque não é inócuo, né? O debate é inócuo porque é uma organização que tem uma abrangência imensa, né? Então você não tem como desmontar isso facilmente, né? Embora a gente está assistindo, né, vários movimentos no sentido de enfraquecimento, né? Mas isso a gente vai analisar na sequência de nossa análise, né? Vamos partir principalmente, a princípio, de como ela se estrutura, né? No pós-guerra, atrelada a toda uma ideia de pacificação, mas também atrelada numa ideia da formação de um sistema econômico mundial também, porque as duas principais entidades que foram criadas, como a gente viu no vídeo anterior em Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, vão ser uma espécie de agências e organismos ligados à ONU. Então a gente está vendo toda essa estrutura que foi armada a partir dessa formação da ONU, tá? Ela começa com poucos membros, né? Ela começa com poucos Estados-membros, né? E hoje ela detém 193 Estados-membros no mundo. Então, uma organização de abrangência também em termos de participação de Estados-membros, de países, imensa, né? Então, ela tem uma amplitude tanto a nível de Estados-membros, quanto a nível de fundos, quanto a nível de ações e organismos de caráter internacional. A sua sede fica em Nova York, mas ela tem subsedes espalhadas, né? Tem um tribunal... outro item, né? Tem um tribunal internacional, né? Em Genebra. Tem uma agência em Nairobi. E tem também uma universidade no Japão também. Ela mantém uma instituição educacional ligada a ela no Japão, por exemplo. Fora as ações locais, que são muitas. Então, enfim, é uma organização com uma amplitude extremamente grande, envolvendo várias ações, né? Ações de cunho econômico, de cunho militar também, né? A gente
acompanhou, né, as ações, principalmente, nós tivemos um acompanhamento maior do Brasil com relação ao Haiti, por exemplo, né? Também tivemos uma liderança, uma ação no Congo também, né? No Congo também tivemos envolvimento no Congo, principalmente em termos de liderança, de comando dentro do Congo, né? De uma ação que foi feita militar dentro do Congo. Então, é uma organização que atua na área de saúde, na área de econômica e na área militar também. Então, a gente tem um envolvimento em vários movimentos e várias ações, né? Dentro dessa organização. Ok? Bem, a gente observa que o organograma geral da ONU é imenso. Então, são vários órgãos, várias agências, né? Então, a gente não tem como analisar todo esse organograma, não há nem tempo hábil. A gente teria que fazer um curso só sobre a ONU para tentar analisar a ONU. Seria um curso já com vários vídeos de várias horas, né? Para a gente ficar analisando efetivamente esse funcionamento de todas essas entidades, esses órgãos todos, né? Então a gente vai partir para uma análise mais dos dois órgãos centrais, né? Quais seriam eles? A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Na Assembleia Geral, todos os membros ativos da ONU têm direito a votar, né? Então há um voto ali. Mas essa Assembleia tem um caráter deliberativo de recomendação de ações. Na verdade, ela efetivamente, ela não vai poder estabelecer uma ação efetiva, tá? Quem vai ter esse papel de estabelecer ações efetivas e tratar de assuntos mais importantes vai ser o Conselho de Segurança. E como é que foi formado esse Conselho de Segurança? Esse Conselho de Segurança foi formado a partir de 15 Estados-membros. Ele é formado dessa forma, sendo 5 de caráter efetivo e permanente: Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, que é a antiga União Soviética, e China, 5 estados efetivos, com o poder de quê? De veto, ou seja, qualquer ação que seja tomada, qualquer medida que seja tomada, vai ter que ter a aprovação desses 5, unânime, né? Desses 5, né? E 10 outros estados em rodízio. Nós vimos lá aí, recentemente, né, que após essa crise toda e a reação de Israel com relação ao ataque terrorista, houve o quê? Houve uma série de deliberações dentro da Assembleia de caráter principalmente punitivo, de caráter restritivo com relação a Israel. E o Brasil fazia parte do Conselho de Segurança e também votou em certas restrições, né? Só que o poder de veto americano foi usado. Os Estados Unidos usou seu poder de veto e nada foi feito, né, com relação a isso, né? Isso para explicar como funciona, né? Isso aqui é só uma explicação do funcionamento em si, de como são tratados os assuntos ali, né? É importante também a gente visualizar e perceber que esses 5 permanentes são justamente os países líderes vitoriosos da Segunda Guerra, né? O que mostra que essa estrutura ela foi montada principalmente a partir do resultado da Segunda Guerra, certo? Vocês podem estar indagando ou questionando China, Rússia, né? Mas você tem que entender que mesmo com toda a força dos aliados, né, e principalmente dos Estados Unidos e seus aliados, havia ali o clima de quê? Do final da Segunda Guerra. E principalmente a China, e aí muitos historiadores apontam isso, né? Roosevelt queria dar força à China. Via a importância estratégica da China. Porque o adversário que ele encarava era o Japão. Então o Japão era o adversário direto de Roosevelt. Afinal de contas, o Japão que atacou a base militar americana. Então, o inimigo direto de Roosevelt era o Japão. E o contraponto ao Japão seria a China. Então, é importante entender como ela entra dentro desse conselho. A Rússia. A Rússia, a gente já viu, né, anteriormente em outros vídeos, que naquelas reuniões secretas que estabeleceram uma série de procedimentos ou ações futuras do pós-guerra, Stalin estava presente, né?
A gente já viu a importância que teve na Segunda Guerra, o importante papel da Rússia, no sentido de bloquear tanto o avanço nazista, quanto também de atacar a Alemanha, né, no final da guerra, né, como frente de combate, onde tiveram inúmeras mortes e inúmeras destruições na frente russa, né, ali no território russo, né. E a gente viu tudo isso já em vídeos anteriores, recomendo que vocês vejam, né, desse papel de Stalin e o papel da Rússia na Segunda Guerra, auxiliado pelos Estados Unidos, né? Forneceu, inclusive, recursos, né? O Congresso americano liberou recursos para aqueles que combatiam contra a Alemanha, mesmo antes de efetivamente, formalmente, os Estados Unidos entrar em guerra, né? Então isso tudo é importante para a gente entender, né, que essa montagem desse sistema deliberativo ou de decisório foi criada principalmente dentro de uma realidade total da Segunda Guerra, né, do que foi a Segunda Guerra, né, e dos vitoriosos da Segunda, né. Então isso é muito importante para a gente entender por que também está sendo questionado essa forma de aprovação existente até hoje, tá? Então, outro aspecto também que é importante, que eu até ia esquecendo, é a questão da soberania, né? Em um Estado efetivamente onde supostamente há um processo democrático de eleição, o líder e sua equipe ministerial tomam ações. Como intervir em países e não atingir a soberania desse país, né? Então isso também é um outro aspecto importante para a gente entender as intervenções, né? Claro que essas intervenções vão ser extremamente contidas à medida em que, principalmente durante a Guerra Fria, você vai ter o quê? Os dois lados ali com poder de veto, né? Então você vai ter a União Soviética com poder de veto, os Estados Unidos com poder de veto e a China com poder de veto. Então você vai ter o quê? Várias ações que vão ocorrer o quê? Um certo imobilismo, né? A ONU vai ficar imobilizada, né? Não vai poder agir, né? Com certas sanções ou até com envio de forças militares em determinados momentos, né? Já que o poder de veto está na mão de lideranças antagônicas dentro do sistema da bipolaridade, vamos dizer assim, né? Que existia naquele momento, né? Mas dentro de um sistema de multipolaridade também, né? Se a gente for refletir bem, né? Até que ponto os interesses de China, Rússia e Estados Unidos vão estar conciliados, né? Vai haver um consenso de interesses entre esses três atores, né? Então isso também é muito importante para a gente entender esse processo decisório e o processo de ações dentro desse organismo. Claro que também a gente vai ter consequências disso naquela formação de organismos e blocos militares, OTAN e Pacto de Varsóvia, né? Então, inicialmente você vai ter a formação dessa OTAN no sentido defensivo e também no sentido de quê? De possibilitar ações militares de um lado do bloco e o Pacto de Varsóvia por outro lado. Consequências disso presentes até esse momento. Porque países que estão se sentindo ameaçados por uma suposta invasão da Rússia querem entrar na OTAN de qualquer jeito, até para se defender, né? Então eu vejo lá comentários dizendo, para que vai entrar na OTAN? Olha, se você estivesse morando em um país onde você tivesse uma ameaça de uma invasão russa, você não ia querer entrar para a OTAN? Você ia querer, venha me invada, eu estou aqui te esperando, né? Então, uma coisa muito... Eu estou falando aqui, não estou aqui ideologizando nada, estou falando aqui num caráter prático-militar, né? Exatamente, né? Num caráter prático e militar. Você vai querer se proteger, né? De uma possível invasão, não? Vamos agora verificarmos os principais objetivos da ONU. Onde constam esses objetivos? Na Carta de Fundação da própria ONU, no artigo 1º, né? Então, esses objetivos iniciais foram estabelecidos nesse documento. Primeiro objetivo, né? Manutenção da paz e segurança internacional. Através do quê? De uma ação de mediação, né?
e tentativa de solução de conflitos. Através do quê? Da identificação de ameaças ao Estado Pacífico. A atuação em prol do desarmamento, missões de paz e combate ao terrorismo, né? Então a gente vai ter desarmamento, né? Vamos ter até equipes, né, que vão ser montadas com relação ao controle de armas nucleares, por exemplo, né? O desenvolvimento de armas nucleares, a manutenção delas, né? Vamos ter também missões de paz que vão intervir, né? Como interviram no Timor-Leste, em Haiti, né? Algumas missões de paz que vão fazer uma intervenção militar, né? E também ações ligadas ao combate ao terrorismo, né? Também nós vamos ter o quê? O segundo objetivo, desenvolvimento de relações amistosas entre diferentes países do mundo, tomando como base a autodeterminação dos povos e os direitos igualitários. Aí a gente tem que entender o quê? O limite ao direito também, né? E também tem que pensar na questão da soberania, né? Da não intervenção em decisões do Estado. Então vai ter que se ter uma balança, um equilíbrio aí, né? Realização, outro objetivo, realização da cooperação internacional para a solução de problemas de natureza social, humanitária, cultural e econômica, além de promover respeito pelos direitos humanos e pela igualdade entre povos, independentemente do gênero, classe, etnia ou religião. Claro que isso tudo aqui, esse objetivo, está muito atrelado ao que aconteceu na Segunda Guerra, né? Onde uma religião e um povo específico foi perseguido, né? O povo judeu. Mas além dele, também tiveram outras perseguições de caráter étnico religioso. No caso dos ciganos, os nazistas também perseguiram os ciganos, né? Então há toda essa preocupação com esse aspecto. Além disso, a questão dos direitos humanos, embora hoje se combata muito, é direito humano, todo mundo tem direito, mas a questão dos direitos humanos ela não devia nem estar sendo mais comentada, né? Porque a questão dos direitos humanos ela foi debatida e foi apresentada no final do século XVIII, né? Tanto na Constituição dos Estados Unidos quanto na Declaração de Direitos Humanos do próprio Estados Unidos e também na Revolução Francesa. Claro, aí vocês vão me dizer, mas os Estados Unidos, ele não deu essa plenitude de direitos total. A minoria de escravos e ex-escravos não obtinham essa igualdade de direitos, que era o quê? Uma igualdade preconizada constitucionalmente, ou seja, estabelecida na Constituição dos Estados Unidos. Só que houve o quê? Houve todo um embate, né? E houve também toda uma situação, uma peculiaridade, principalmente relacionada ao sul dos Estados Unidos, que era escravocrata, né? Então havia toda uma raiz anterior, né, cultural, e também toda uma sociedade que vivia sob um preconceito racial, né? Claro, ainda está presente, talvez, esse preconceito em setores dos Estados Unidos, né? Agora a gente está vendo uma certa problemática ligada aos migrantes, né? Aqueles migrantes que estão lá também, que foram para lá, né? A gente não sabe bem como vai ficar a situação deles. E a gente também tem que entender que os Estados Unidos se forma, né? Inicialmente com uma base de imigrantes muito forte, né? Ao longo de sua constituição como nação, né? E no Sul, a peculiaridade, você tem um sistema colonial similar ao nosso sistema colonial, com colônias de exploração, usando intensivamente a mão de obra escrava, com produtos tropicais complementares que eram fornecidos, né, para a Europa e para o restante do mundo. Talvez com uma diferenciação no tipo de produto, né, já que o nosso produto era cana-de-açúcar inicialmente, depois passou para o café, no meio do caminho teve um ciclo de mineração. Os Estados Unidos foi um grande produtor de tabaco e algodão. Havia uma diferenciação do tipo de produto, mas nas relações não havia tanta diferenciação assim, né? Havia um grande senhor proprietário de terras com uma massa de escravos explorados como mão de obra, né? Mas o aspecto dos direitos humanos é importante, né? É fundamental.
para a gente pensar no mundo como um todo, né? Nas relações existentes e nas realidades de cada país, né? Desempenhar o papel de centro de harmonização de ações internacionais, a fim de cumprir todos os objetivos acima listados. Então, sei que tudo isso são uma série de regras, ou de propostas, ou objetivos, que muitas vezes são distantes da realidade, né? Como a gente viu, que o Conselho de Segurança tem um poder de veto, né? E aí a harmonização dos objetivos já tem essa dificuldade, né? Porque os interesses são diversos, né? Daqueles 5 membros com poder de veto, né? Então, há toda uma dificuldade dessa harmonização de objetivos. Encerramos o vídeo de hoje dando uma noção geral da ONU e de seu funcionamento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e curtam a nossa página. Muito obrigado e até o próximo vídeo.